Namastê, olá a todos. Hoje eu trouxe um tema que é o estresse bom e o estresse ruim. Eu sou Durga Chandrika e eu vim ajudar você a lidar melhor com essas situações de estresse do dia a dia. Primeiramente, eu quero trazer a pergunta de o que é o estresse? Estresse é uma resposta evolutiva do nosso corpo a uma situação que ameaça a nossa sobrevivência. Então, dentro do nosso corpo acontecem várias respostas, tá? Em 1915, um fisiologista americano chamado Bradford Conan, ele descreveu o termo fight and flight, que significa ou você luta ou você foge, tá? E foi utilizado várias vezes em pesquisas com animais, mas isso também serve para o ser humano. E aí, o que isso significa? Que vamos pensar lá no Homem das Cavernas. E aí, enquanto ele estava na floresta, ele se depara com um leão de tigre e de sabre, né? E aí, na verdade, aquele momento, o corpo dele todo fica em alerta e aí tem uma resposta. Ou ele foge ou ele luta. Então, trazendo para o dia a dia de hoje, quem é esse tigre de sabre na nossa vida? Pode ser um ladrão, pode ser um carro que nos fechou, pode ser ou que freou nas nossas costas. Às vezes é uma situação em que o seu chefe te chama e você tem medo de ser despedido. Ou seja, qualquer situação que nos traz essa sensação, né? Essa resposta de alerta do nosso corpo. E aí, o que acontece internamente no nosso corpo nessa reação, né? São várias reações, na verdade, que são desencadeadas. Primeiramente, a gente vai aprender que o estresse ele tem 3 fases. A primeira fase é essa fase de alerta. É a fase que a gente sofre uma ameaça. Então, quando isso acontece, qual é a resposta do nosso corpo, né? Vamos dar um exemplo. De repente, a gente vai pular de bungee jump ou de paraquedas. A gente tem um órgão no nosso corpo que chama adrenais, que ela está conectada aos nossos rins. E é ela que produz os hormônios do estresse. Um deles é a adrenalina, que a gente já está mais acostumado, de várias pessoas falar, eu fiz tal exercício radical e é por adrenalina, né? Quantas vezes? Eu pulei de paraquedas, eu pulei de bungee jump, ou, não sei, eu peguei a maior onda do mundo. E aí isso a gente já se refere à adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina é um hormônio que imediatamente que você sofre uma ameaça à nossa sobrevivência, e uma situação dessa é uma ameaça, ela tem um pico muito grande, que ela vai e desce, mas ela é o primeiro hormônio que é liberado. E o outro hormônio é o cortisol. O cortisol, ele também é liberado, mas ele não tem esse pico tão alto quanto a adrenalina, mas ele não baixa como a adrenalina, ele consegue se manter num período mais longo, tá? Então a gente tem esses 2 hormônios que vão fazer a maior bagunça dentro de nós. Na verdade, bagunça não, eles vão causar reações e que às vezes tem consequências essas reações. E aí, na verdade, quais são essas outras consequências? Uma outra consequência principalmente causada pelo cortisol, é que existe um aumento do nível de açúcar no nosso sangue. Por quê? Porque quando a gente se depara com a situação que a gente tem que fugir ou lutar por alguma coisa, a gente precisa de energia. Então existe esse aumento de açúcar no sangue para que a gente traga essa energia e que a gente possa responder com o movimento dos músculos, tá? Porque a gente precisa ter movimento, uma atitude. E aí, na verdade, a gente tem isso é ligado ao nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso, ele é dividido em 2 sistemas que regem o nosso corpo. O sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático,
é ele que rege esse movimento da reação do estresse. O parasimpático, por outro lado, ele está regendo o movimento não é o movimento, na verdade, é o descanso. É quando você vai se recuperar desse processo que você teve depois do estresse. E é ele também que rege o nosso sistema digestivo, o nosso sistema reprodutivo, o nosso sistema imunológico, o nosso metabolismo. Todos eles são regidos pelo sistema parasimpático. Mas quem está dominando aí nesse caso do estresse é o sistema simpático, tá? Então, o ideal é que toda vez que a gente passe por um processo de ameaça ou que a gente tenha vivido uma experiência de estresse, que depois a gente volte ao equilíbrio e tenha um processo de descanso, ou seja, de recuperação de toda essa reação do nosso corpo. Então a gente volta a ser dominado pelo sistema parasimpático, então dá um tempo para o nosso sistema digestivo e todos os outros sistemas que eu citei agora, eles se recuperarem e entrarem em equilíbrio. Porque enquanto o sistema simpático, ou seja, naquele momento de estresse, é como se ele tirasse toda a energia dos outros e eles baixam, tá? Então, baixa o funcionamento digestivo, reprodutivo, porque quando você tá em uma ameaça, vamos dizer que um urso tá te atacando, ou um ladrão entra na sua casa e tá ameaçando a sua família. O seu organismo, ele não tá preocupado em digerir uma comida, ou no seu sistema reprodutor, ou em lutar contra os vírus ou as bactérias. Ele tá preocupado em você ter uma reação rápida, e aí ou você atacar, ou você fugir. Ou seja, você precisa sobreviver naquela situação. É isso que importa naquele momento, tá? Porque seu organismo, ele é inteligente. Ele quer que você sobreviva o maior tempo possível. Então, isso fica... a prioridade daquele momento é que toda a parte do sistema circulatório sanguíneo, ele tira esse volume de sangue desses órgãos e vai para os músculos, para você tomar uma atitude. Bom, enfim, o que mais que vai influenciar? O cortisol também, ele tá ligado na segunda fase, tá? Desculpa. Então, o que acontece? Quando você não entra nessa fase de descanso, aí você entra na segunda fase do estresse, que é a fase de resistência. Nessa fase de resistência, o que acontece? A adrenalina ela já baixou, ela não tá mais ativa, mas o cortisol ele continua alto. Porque lembrando, ele é um hormônio que ele consegue se prolongar em níveis altos, tá? E aí, então, o nível de açúcar no sangue, ele continua alto. Porque ele continua tendo que manter essa energia para o corpo estar em alerta. E aí, em que situações acontecem essa? Hoje em dia, é muito comum, principalmente quem vive em cidade grande ou quem tem algum trabalho, sei lá, como os policiais ou alguém que está dirigindo o dia inteiro numa cidade em que o tráfego é uma loucura. Então, situações como essa, em que você não tem esse período de descanso, né, do seu sistema nervoso simpático, você entra nesse estado de resistência. Porque você tem que ficar mais tempo em alerta. Então, o que acontece? Quando o nível de açúcar sobe, o nível de insulina também sobe. Porque a insulina, ela tenta equilibrar o nível de açúcar no sangue. E aí, isso por um período muito longo, isso se torna prejudicial. Por exemplo, os diabéticos, eles sabem disso. E aí, na verdade, para você lidar um pouco com essa situação e você entrar em equilíbrio, uma coisa que é sugerida é você se alimentar bem e aí você não deixar tempos longos entre uma refeição e outra. E por quê?
Porque nesse momento você precisa nem ter picos altos de açúcar e nem muito baixos. Porque a insulina ela já tá tentando fazer esse papel para equilibrar. E aí, se na verdade você ainda coloca um alimento que tem uma alta taxa de açúcar ou é super processado, vai dar um boom e você vai ter mais reações negativas no seu corpo. E nesse sentido, os níveis de açúcares mais baixos, muito baixos, eles também vão ser ruins. Por isso que é bom você ter uma rotina alimentar, né? E não ter esse intervalo muito grande. E aí eu não tô falando no caso de pessoas que têm o costume de fazer jejum muito longos, né? Porque daí é um outro processo. A gente tá falando especificamente nesse processo de estresse já em fase de resistência e o quanto o corpo ele tá tentando trazer um equilíbrio devido à alta taxa de açúcar no sangue, tá? E aí outra coisa que há uma reação que normalmente o cortisol traz para que a musculatura ela continue com o funcionamento, ela precisa de vários minerais. E o cortisol ele capta esses minerais dos nossos ossos. Então, se você continua captando minerais dos ossos por um processo muito longo, o que pode acontecer é com o tempo você vir a ter osteoporose. Então, isso é uma outra consequência do efeito de estresse prolongado, né? E aí, o ideal é que você novamente volte a ter uma fase de descanso ou de recuperação, né? E aí, na verdade, mas nem sempre isso é o que acontece, né? Esse seria o ideal. Mas muitas pessoas não conseguem ter essa fase de descanso. E elas vivem esse processo de resistência há muito tempo, até que o organismo chega à terceira fase de estresse, que é o estágio de exaustão. E o estágio de exaustão, na verdade, existe já teve a baixa da adrenalina e aí você tem a baixa do cortisol. Aí você pode pensar, nossa, que bom, né? Finalmente o cortisol vai baixar, que é o hormônio do estresse. Mas não, na verdade isso não é negativo, porque uma das coisas que é positiva no cortisol é que ele é o anti-inflamatório natural mais potente que a gente existe, que a gente conhece. E que pode agir no nosso corpo naturalmente, né? E aí, na verdade, ele baixa. E o seu corpo, nesse momento, lembrando, né, recapitulando, você já tá um grande estágio de tempo, né, um período muito longo, em que todos os outros sistemas que são governados pelo sistema nervoso parasimpático, eles estão sendo controlados e em baixa de funcionalidade devido a esse processo de estresse. Então, quando você chega à exaustão, você entra em processos inflamatórios no seu corpo. Então, começa a sentir muita dor e tem inflamação nas articulações, no sistema cardiovascular, em vários sistemas. E aí, na verdade, como é que você lida com isso tudo, né? É quando a gente entra realmente. Muitas pessoas, elas só se dão conta do quanto elas estão vivendo de forma tão prolongada aquele estresse na vida delas. E aí, como você lidar melhor com isso, né? Agora que chegou a parte de algumas atividades, algumas ações que você pode tomar para melhorar isso na sua vida. Bom, a primeira coisa é que, assim, as adrenais, que são as glândulas que produzem, né, os hormônios de cortisol, elas adoram rotina. Por que que as adrenais gostam de rotina? Porque os hormônios, eles têm, durante o dia, eles têm picos que eles sobem e descem. Então, eles vão como se fosse uma onda. Por exemplo,
quando a gente tá com sono e vai dormir, existe uma baixa do nível de cortisol. Quando a gente acorda, o nível de cortisol sobe. E aí isso fica durante o dia. É por isso que às vezes durante a tarde a gente sente sono, porque existe uma baixa do nível de cortisol. Então, quando você cria uma rotina e que você tem hora para dormir e hora para acordar, isso ajuda o seu sistema, ele saber e entender e equilibrar isso. Outra rotina que é importante, como eu falei anteriormente, é a rotina dos horários de alimentação. Até porque, se a gente pensar, quem está regendo a digestão é o sistema nervoso parasimpático, né? Então, quando a gente se alimenta e tem esse processo de digestão, a gente está em repouso. Junto com a digestão, tem os outros sistemas, o sistema de cura, o momento do sistema imunológico, né? Em que ele precisa ter um momento dele lutar com os vírus e as bactérias. O que não acontece quando a gente está em momentos de estresse. Porque diante de uma ameaça maior, ele não vai estar preocupado em lutar com bactéria e estresse, vai estar lutando contra aquela ameaça sobrevivência naquele momento. Né? E outras coisas que vocês podem fazer é a alimentação saudável, como eu falei, exercício físico, todo mundo já tá, acho que careca de saber que o exercício físico, principalmente aeróbico, ele é bom para liberar quantas vezes a gente fala, faz exercício físico, corre, nada, dança, que você tá liberando todo aquele estresse da sua vida. Então, algo importante que eu acho é você fazer algo que você goste. Eu não tô falando pra você ir correr se você detesta correr. Então, isso, na verdade, eu acho que vai potencializar o seu estresse, porque você tá fazendo algo que você não gosta. Mas procure algum movimento em que você sinta prazer. Então, além do prazer em si, você vai estar liberando todo esse acúmulo de um hormônio que ele tá bagunçando todo o seu sistema. Além do mais, eu sugiro, porque eu gosto e eu sei que funciona, técnicas de respiração, meditação, que às vezes se você não pratica no dia a dia, faz 5 minutos. 5 minutos de respiração por dia é muito eficiente para você acalmar o seu sistema e trazer ele para esse local do sistema nervoso parasimpático, esse local de aquietamento, de acalmamento e descanso do seu corpo, que é o que ele precisa. Ele precisa desse equilíbrio. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a pensar, né, em como que o estresse ele tá no seu dia a dia. Será que você já observou se o estresse ele tá obviamente no seu dia a dia ou é algo que você nem nota ou que você nem se tocou? Quais são as causas, né? O que tá fazendo o seu corpo responder para trazer todas essas reações que o corpo traz, né? Que eu acabei de falar para vocês. Então é trazer mesmo essa reflexão, né? O que você pode fazer na sua vida que vai trazer maior qualidade de vida para você e que você vai lidar melhor com o estresse? Quais dessas ferramentas que eu trouxe para você que você pode aplicar hoje no seu dia a dia? E não é deixar para amanhã. E principalmente, qual é a situação de estresse em que realmente você pode se colocar como responsável? Porque o universo, ele nos traz, às vezes ele nos coloca em situações, mas com certeza a maneira como você lida com aquela situação, a responsabilidade é sua. Porque é você que está lidando. As escolhas são suas. Então é refletir o que eu posso fazer para diminuir o estresse. Além de todas essas que eu falei, tem também a gratitude. Você ser grato a alguma coisa é muito importante. Porque às vezes a gente está numa situação de estresse, mas é pensar o que essa situação ela me traz de bom.
E aí ser grato a ela. Porque às vezes eu tô num trabalho realmente que eu não gosto. Mas às vezes é esse trabalho que ele tá alimentando a minha família. Então, ao menos, se você for grato ao que ele tá te trazendo de bom, já te traz uma sensação confortante, né? Ou reconfortante. E pode te trazer num estado, mesmo que seja naquele momento em que você foca em ter gratidão, de conforto e de descanso, de relaxamento, que é isso que seu corpo precisa todos os dias, depois de um dia de estresse, né? Ele precisa relaxar, ele precisa descansar, ele precisa se curar. Então, essas reflexões que eu quero trazer para você. Porque na vida, a gente que toma as decisões, a gente que se coloca na maioria das situações, para não se colocar, não falar todas, mas às vezes realmente o universo nos traz para algum lugar e a gente, uau, o que está acontecendo, né? É falando em analogia, eu gosto muito de pegar o exemplo de um rio, tá? Se a gente seguir o rio, e aí tem aquela pedrinha, né? Em que de repente a água bate e fica mais tumultuosa, né? Tumultuosa? Não. Mas ela fica mais agitada. Ou então uma cachoeira. Você vê lá embaixo da cachoeira tá aquele tumulto, né? Tá aquela agitação. Mas o que que você pode fazer para depois daquela agitação você entrar numa calmaria? E aí todas essas ferramentas que eu te dei, elas funcionam e elas servem muito bem. E agora para quem tiver interessado, eu gravei um vídeo de meditação e um de uma técnica de respiração que ajuda nessas situações de estresse. E ajuda você a lidar, né? A voltar nesse local de descanso e de relaxamento, em que você vai ser regido pelo sistema nervoso parasimpático, não simpático. E aí, na verdade, ó, eles são gratuitos, eu não vou cobrar por eles. A única coisa que eu peço é para vocês se inscreverem, porque lá vocês podem colocar o e-mail de vocês e aí eu posso enviar esses vídeos por e-mail, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like aqui embaixo, por favor, para ajudar também. E se vocês conhecerem alguém que, na verdade, eu aposto que vocês conhecem alguém que estejam vivendo o estresse, que precisam conhecer mais, né? Porque nada melhor do que a gente nos conhecer e saber o que está acontecendo com nós. Porque dessa forma a gente pode saber o que fazer, saber como lidar. Agora, se a gente não tá ciente ou consciente do que está acontecendo, aí é muito mais fácil a gente, inclusive, colocar a responsabilidade no universo, não em nós mesmos, né? Então, se vocês souberem de alguém que esteja precisando, então compartilha esse vídeo lá. E também se quiserem tanto seguir meu canal do YouTube, que é Durga Chandrika, ou me seguir no Instagram, serão bem-vindos, estejam à vontade, que eu continuo divulgando mais conteúdos como esse, tá bom? Agradeço demais, obrigada por estarem aqui e namastê, nos vemos.